Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a transmissão. Esperamos desta vez conseguir. Tivemos vários problemas técnicos e acabamos atrasando muito tempo. Pedimos desculpa por este facto, mas agora parece que estamos transmitindo. Fazendo aí transmissão nos outros canais. Esperemos que consigamos agora fazer esta transmissão e assim estudarmos a palavra do Senhor. Em João 17, versículos 1 ao versículo 8, a oração de Jesus começa no versículo 1. Lembrando que estamos estudando o período que vai desde a última ceia até o momento em que Jesus foi preso e daí ele foi crucificado e depois ressuscitou ao terceiro dia. Esta oração de Jesus é a oração mais importante que encontramos em toda a Escritura, não só a oração de Jesus mais importante, mas a oração mais importante de toda a Bíblia. Nós encontramos várias orações na palavra do Senhor que nos dão um guia e uma direção como devemos orar. A oração que nós normalmente chamamos de oração do Pai Nosso, que nos damos uma relevância tão grande e que é, porque ela é um modelo de como devemos orar e tem princípios pelos quais nós devemos orar, ela não é a oração propriamente de Jesus. Jesus não orou aquela oração. Ele jamais poderia ter orado aquela oração porque aquela oração pede perdão de pecados, fala de arrependimento. Jesus não poderia ter se arrependido de pecados porque jamais pecou. Esta oração foi a oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos, em favor de toda a igreja. E nesta primeira parte nós iremos estudar, do versículos 1 ao versículo 8, o princípio maior da oração, o princípio maior pelo qual devemos orar, o princípio maior pelo qual nós devemos nos chegar a Deus. E qual é a razão maior, inclusive, da existência humana, da vinda de Cristo, o propósito maior das Sagradas Escrituras, o propósito maior da criação, nós encontramos nesta primeira parte. Se nós pudéssemos entender tudo aquilo que estava no coração de Jesus quando Jesus orou, nós teríamos a eternidade revelada a nós agora. Tudo aquilo que está escrito neste texto é o assunto mais importante, ou maior assunto de toda a criação, de toda a existência do próprio Deus. Vamos atender com cuidado estes versículos, vamos caminhar por eles, o versículo 1 ao versículo 8, e iremos perceber também o propósito da crucificação, por exemplo, o propósito da salvação de pecadores, o propósito da igreja, o propósito da vida eterna, o propósito de todas as coisas. Oremos ao Senhor para que o Senhor nesta manhã nos ajude e nos guie. Mais uma vez pedimos desculpa pelas interrupções. Tivemos aqui vários problemas inclusive agora técnicos. Estávamos desde as 10h30 tentando transmitir e não estávamos conseguindo, mas graças a Deus agora queremos que está tudo em ordem. Correto? Está tudo em ordem. Graças a Deus. Que Deus dê um filho tecnológico que nos ajude aqui quando a gente está aqui em dificuldade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome e bendizemos. Te pedimos que a Tua graça e bondade sejam conosco e possas, ó Pai, nesta manhã, falar aos nossos corações e vidas. Te pedimos, Senhor, que nos guies, que nos fales a Tua palavra, que nos ajudes, ó Deus, nesta manhã a compreender o Teu propósito. Obrigado, ó Deus. Assim pedimos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a palavra do Senhor, João 17, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a Teu Filho para que também o Teu Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhes destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me destes, eram Teus e Tu nos destes, e guardaram a Tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de Ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sei de Ti, e creram que Tu me enviastes. Esta primeira parte, então, da oração de Jesus, nós iremos continuar nas outras semanas, assim nos permitindo o Senhor. Mais um problema técnico. Nem sempre a gente consegue fazer todas as coisas na mesma posição que a gente gostaria. Mas vamos lá. Vamos lá, então. João 17, versículos
1 a 8, que nós lemos, nós encontramos em primeiro lugar a palavra do Senhor nos ensina que Jesus se falou assim e levantando os olhos ao céu. Ele falou com os seus discípulos todas aquelas coisas que nós viemos a analisar ao longo destes capítulos e chegamos no capítulo 17, depois de ele ter falado todas elas, ele fez aquilo que mais importante ele podia ter feito, ele orou e se dirigiu ao Pai em oração. Assim nós devemos orar ao Senhor, assim nós nos devemos dirigir a Deus. Depois de todo este ensino, ele ora e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O propósito da oração de Jesus é demonstrado no versículo 1. O propósito da oração e da vida de Cristo é demonstrado no versículo 1. Pai, é chegada a hora. Várias vezes Jesus disse que a hora ainda não tinha chegado, ainda não era chegada a hora. De todas as vezes que tentaram atentar quanto à vida de Jesus, ele falou ainda não era chegada a hora. Mas agora diz, é chegada a hora. É o momento da crucificação se aproximava, o momento em que a cruz seria levantada e na cruz o Filho de Deus, feito homem, sem nunca deixar de ser Deus, iria assim levar os pecados e, sofrendo a ira de Deus, salvar almas, salvar pecadores para o seu reino. É chegada a hora. E o que é que era necessário que acontecesse? Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Este é o propósito da criação, este é o propósito da vinda de Cristo, este é o propósito da redenção, este é o propósito da cruz, é o propósito da vida eterna. É o propósito o qual nós temos tantas vezes esquecido e colocado outros propósitos e outras razões na existência do ser humano, na existência da criação. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória, porque fora dele nada existe. E nós temos esquecido isso e temos arrumado com isso para o lado e não temos dado o valor que nós encontramos nesta verdade absoluta das palavras de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. A palavra do Senhor nos diz mesmo isso, que o homem haveria de agir dessa forma. Trocar a glória de Deus pela glória dos homens dá um evangelho barato, fraco, que serve de coisa nenhuma. Mas colocando a glória de Deus no lugar, aquilo que Jesus faz nesta oração, e se referindo ao Pai, ele apela para a sua glória, ele fala da sua glória, ele fala da glória do Pai, e ele deseja ser glorificado. Ele tem o direito de ser glorificado, ele é o único que tem o direito de ser glorificado, porque ele, além de Criador, ele é sustentador, e ele é o Redentor, e ele é o Messias prometido. Se nós pudéssemos atentar a estas verdades, como eu dizia há pouco, se todas estas verdades que estão declaradas aqui pudessem ser realmente impregnadas na nossa mente, nós teríamos a eternidade revelada a nós agora. Porque a eternidade é a revelação da pessoa absoluta e maravilhosa de Cristo Jesus. E vamos provar isso pelo texto. Vamos provar isso pelo texto agora. Jesus, no versículo 2, diz assim: assim como lhe destes poder, lembrando que é uma oração, irmãos, lembrando que Jesus está orando estas palavras. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê, note, a vida eterna a todos quantos lhe destes. Jesus ora para que o Pai seja glorificado no Filho, o Filho seja glorificado, que assim como deste poder sobre toda a carne, poder sobre todas as coisas, Jesus tinha poder sobre todas as coisas, os milagres de Jesus tinham como objetivo isso. Revelar a sua glória, revelar a sua majestade. Inclusive Jesus disse, quando é interrogado, porque é que esse homem nasceu cego? Ele diz, não foi por causa do pecado dos pais ou dele? Jesus foi interrogado com essa questão. Jesus disse que era simplesmente para que as obras de Deus se manifestassem, a glória de Deus se manifesta. Os milagres de Jesus tiveram esse objetivo. Manifestar a glória de Deus, o poder sobre toda a carne, sobre a doença, sobre todo o mal, sobre até a morte. As ressurreições que aconteceram no ministério de Jesus tiveram como facto maior revelar o poder de Deus sobre a morte, o poder de Cristo sobre a morte. Porquê? Porque ele haveria de vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia em glória e subir ao céu onde está vivo e de onde virá buscar os seus. E todo aquele que nele crê vencerá a morte. Né? Vencerá a morte e estará com o Senhor. Mas Jesus diz assim, para que lhe dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. O versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus faz uma definição de vida eterna. O que é vida eterna?
Nós podemos imaginar, e às vezes nós falamos de vida eterna é isto, vida eterna é aquilo. Na verdade, estamos preparando uma mensagem só sobre este versículo, esta definição de Jesus. Jesus definiu o que é vida eterna. Sabe quando você quer saber o que alguma coisa significa? Vai no dicionário e tem uma definição. Jesus deu a definição daquilo que é vida eterna. Ninguém poderia dar uma definição tão perfeita de vida eterna a não ser aquele que é o dono da vida eterna. Aquele que veio para conceder vida eterna. Tem-se procurado saber tanta coisa. O que é que está no céu? O que é que existe no céu? E daí escreve-se livros, e um foi lá no céu, voltou, outro vai, outro vem. E todas essas coisas. Para quê essas coisas? Vá à definição daquele que sabe, aquele que é o autor. Vá direto nas Escrituras. Jesus disse o que é vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviastes. Não precisamos de ler um livro para saber o que é que alguém sonhou que o céu é, ou imaginou que o céu é. Nós precisamos de saber o que é que Deus disse, Jesus disse, do que o céu é. A definição do céu é bem pequena. Passado a notar que, se você leu o Apocalipse, para que você tenha lido, ou leia o Apocalipse, você vai notar que João vai referir várias coisas que ele viu sobre o céu, sobre a vida eterna. Em todas elas, a centralidade de tudo é Deus, não é o homem. Nós salientamos e puxamos alguns assuntos e ficamos até entusiasmados com o rosto de ouro, o mar de cristal e tal, todas essas coisas, que eu não estou a falar que não tem os portões, as paredes, as pedras. Note que todas essas coisas existem e estão descritas ali por causa da razão maior, que é Deus e Cristo Jesus em sua glória e majestade, revelado aos seus. Vida eterna é conhecer a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. A eternidade é o conhecer de Deus, porque quando nós olhamos a eternidade, a gente pensa em anos, não é? Quantos anos eu vou estar no céu? Eternidade de Deus não depende de tempo. Isso é coisa de nós, que dependemos de tempo. Aliás, Deus criou o tempo a partir do nada. Criou uma semana, né? A partir de coisa nenhuma. Para que nós tenhamos tempo. Deus não tem essa questão. Deus não run out of time. Ele não fica sem tempo. Porque todo o tempo e toda a eternidade lhe pertencem. Ele é tudo. Em todas as coisas. Todas as coisas lhe pertencem a Ele. Quando nós olhamos o texto, Jesus diz assim: a vida eterna é que conheçam a ti só por Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer a glória, a majestade, perceber que todas as coisas convergem para a glória e exaltação do nome de Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória. Agora, olha o que Jesus fez. Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus tinha uma obra a fazer e essa obra foi consumada e ele foi glorificado na terra. Agora era a hora, agora era o momento, Jesus diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando nós olhamos para essa expressão aí, nós lembramos por certo o texto de Filipenses. Filipenses 2, 6 a 11, a palavra do Senhor diz assim, que sendo, referindo-se a Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para que a glória de Deus Pai fosse estabelecida, Cristo Jesus veio para remir pecadores. E tantas vezes nós abandonamos esse facto e esquecemos isso quando falamos o Evangelho a alguém, ou quando expomos o Evangelho, ou quando pensamos o que é verdadeiramente o Evangelho. Há uns anos atrás, deparei-me com uma situação em que alguém me perguntou o que é que se passa era um grupo cristão. O que é que se passa aqui? O que é que se passa? Diz o que se passa hoje. E qual é o problema que existe hoje no mundo? É termos esquecido que tudo que Deus fez é para a sua glória. É termos abandonado a glória de Deus, especialmente na mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu por pecadores, salvou pecadores, trazendo remidos que exaltam e glorificam o nome do Senhor Deus para todo sempre. Todas as coisas que Deus faz é para a sua glória e exaltação sua. Por que é que não pode ser para a glória humana? Porque nós somos falhados. Além disso, nós somos dependentes de Deus. Além disso, nós somos criaturas de Deus. Ele faz todas as coisas para a sua glória. E o ser humano encontra plena satisfação
quando verdadeiramente glorifica aquele que o criou com a necessidade de o glorificar. A glória de Deus em todas as coisas manifesta, a glória de Deus manifesta no mundo, revelada na igreja, na salvação de pecadores, em que remidos são convertidos e trazem a glória e a adoração a Deus. É por isso que o domingo é um dia tão importante para o cristão. É o dia de glorificar, exaltar o nome de Deus, livre dos seus afazeres normais. Os outros dias são dias em que ele glorifica e exalta o nome do Senhor fazendo as suas atividades normais. Mas o dia do Senhor é o dia em que ele para glorificar e adorar o nome eterno de Cristo Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. E aqui encontramos a glorificação de Deus na salvação de pecadores. Homens que do mundo me destes, saíram do mundo, foram resgatados do mundo, foram livres do pecado, foram livres da morte e foram trazidos e guardaram a palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Você deve lembrar da semana passada, se você acompanhou, que estudámos o texto em que Jesus disse não mais por parábolas. E os discípulos responderam, agora entendemos que provens do Pai. Agora. E Jesus disse, entendeis agora? Então, nesse seguimento, e é por isso que precisamos entender onde é que este texto está escrito. Nesse seguimento, Jesus ora e Jesus disse que eles já tinham conhecido que tudo provém deles. E Jesus, nesta primeira parte, concluímos com esta frase de Jesus, porque lhes dei as palavras que me destes e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviastes. A continuação da oração de Jesus, que vai todo o capítulo 17 até o versículo 26, na parte seguinte, Jesus ora assim, eu rogo por eles, e nós iremos estudar Jesus a oração pelos seus discípulos. Mais tarde, mais à frente no texto, nós encontramos também que Jesus disse, e rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que irão crer. Então nós vemos que Jesus ora pela sua igreja ao longo dos tempos e pela sua igreja hoje. Nós iremos analisar essas partes. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção esta manhã, qual é o assunto realmente que nós precisamos de entender, é que a oração de Jesus foi para a glória do nome dele e do Pai. Jesus foi glorificado e exaltado e buscou a sua glória, a glória que ele tinha direito e a glória sem a qual nada faz sentido. Não é só que ele tem direito à sua glória, sendo ele Deus, é que sem a glória de Deus, a vida do ser humano não tem qualquer sentido, não há razão para existir, não há propósito. Nós encontramos tanta gente sem propósito hoje, buscando ou afogando-se em montes de coisas para ter uma razão, um propósito. Existe um propósito de criação, um propósito na redenção, um propósito na vida eterna. Conhecer a glória de Deus. A glória de Deus revelada aos homens. A glória de Deus em sua santidade e majestade. A glória de Deus em todas as coisas. Não poderemos esta manhã, não proponho com estas palavras, analisando este texto, por muito tempo que ficasse aqui, trazer à sua mente o que é que a glória de Deus é. É completamente impossível. Porque se continuo nesta terra, nesta revelação, mas consigo perceber pela palavra de Deus que a vida eterna é o conhecer da glória de Deus. E o meu desejo esta manhã é que você possa perceber estas coisas. Você possa deslumbrar um pouco daquilo que será revelado para toda a eternidade, que ainda não é possível de ver hoje, mas pela qual Jesus orou. Se nós pudéssemos tão somente perceber a importância da glória de Deus, ainda que não a consigamos ver toda, ainda que não consigamos ter todo o acesso a tudo, mas pudéssemos gravar nas nossas mentes que a glória de Deus é o mais importante que pode acontecer na vida do ser humano, é o mais importante da cruz, é o mais importante na exaltação de Cristo. Se nós pudéssemos tão somente colocar isso nas nossas mentes, por certo, nós teríamos uma adoração diferente, uma vida diferente, e Deus seria santificado, seria glorificado, e nós veríamos uma vida santificada. A glória nunca tira, jamais tira a glória de Deus da cruz. Jamais tira a glória de Deus e substitua pela sua glória. Jamais coloca a sua vida numa posição que pertence somente a Deus. Só Ele pertence à glória, só Ele é digno de ser adorado e exaltado, só Ele é Deus e Senhor. E na oração de Jesus, a preocupação primária, a prioridade da oração, a abertura da oração. Você vai ver que toda a oração anda por aí. Toda a oração Jesus vai caminhar pela glória. Toda a oração. Mas o principal objetivo, a revelação de quem Ele é, a sua glória e majestade é explanada, é aquilo que Ele deseja no seu coração. Se nós tão somente pudéssemos desejar da mesma maneira, quão diferente a nossa vida seria. Esta manhã eu vou orar pela minha vida, pela vida que estão aqui, pela sua vida, que você possa e eu possa, nós possamos perceber
um pouco mais da glória de Deus, valorizar um pouco mais a glória de Deus e assim caminharmos até a eternidade com os nossos pés bem assentos no Evangelho de Cristo Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, maravilhoso e grandioso é o Teu nome. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos permitiste fazer o live aqui. Tu és bom e grande é o Teu favor. Que o Teu nome tenha sido verdadeiramente glorificado, é o nosso desejo. Senhor, que a salvação possa ser verdadeiramente para a glória Tua. Ela é para a glória Tua, mas ela possa acontecer na vida de cada um para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a percebermos um pouco da Tua glória mais. Grava na nossa mente esta verdade absoluta e que a eternidade seja o momento da revelação eterna e nós possamos verdadeiramente glorificar e adorar o Teu nome. Senhor, enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a glorificar dentro daquilo que nos é aberto hoje e perdoa-nos as vezes que nós não temos glorificado. Temos, Senhor, vivido vidas ao nosso próprio entendimento e colocado a nossa vida no lugar que pertence a Ti. A Ti, Senhor Deus, e somente a Ti, seja a glória para todo sempre. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado pela sua paciência em chegarmos aqui. Conseguimos fazer o live, graças a Deus. E nós estamos aqui minha família. Um prazer grande nós estarmos aqui todos para celebrarmos a Deus consigo. Nós iremos continuar logo à tarde, às 6h30, com o assunto mais importante da sua eternidade. Às 6h30 nós teremos live e nós teremos também ao vivo, presencial. Se é o seu desejo estar connosco, por favor, entre em contacto e nós estaremos dando as indicações de como é que acontecerá o nosso culto logo à tarde, mas você é bem-vindo a estar connosco. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Obrigado pela sua presença e pela sua paciência. Nos vemos logo à noite. Deus abençoe.